Eu iniciei esse projeto de falar em momentos como esse, né, lives, mas eu gosto de chamar de aulas masters, e eu me propus a começar esse projeto de falar sobre relacionamento de casal. Relacionamento de casal é uma área da nossa vida, da vida do ser humano, que é importante. Porém, nós temos tantas dificuldades nessa área, né? É incrível como que partilhar a intimidade com alguém pode gerar tantos conflitos, pode resvalar em tantas dores, e aí a gente tem reações e, enfim, por vezes não conseguimos lidar muito bem com essa área da vida. E é uma área da vida que tem um potencial de nos trazer alegria, crescimento, bem-estar, satisfação imenso. Então, nós precisamos muito trabalhar essa área da nossa vida, porque, como diz um autor da constelação familiar, é perfeitamente possível a gente ser feliz sozinhos, porém seremos plenos somente ao lado do outro. Essa frase, ela nos fala aí da possibilidade de ao lado do outro a gente crescer. Sim, a relação de casal, quando a gente se coloca ao lado do outro numa proposta de viver junto com esse outro, é uma oportunidade imensa de evolução como pessoa, como ser humano, e de crescer, porque o outro, na relação de casal, ele funciona muito como um espelho para me mostrar aquilo que normalmente eu não vejo. Olha só, eu estou aqui fazendo o exercício de não olhar para a imagem minha do vídeo que está aqui na minha frente, só me percebendo. Eu não vejo as rugas que eu tenho aqui, eu não vejo as imperfeições que eu tenho. Eu não vejo o meu cabelo, se ele está bem ou desalinhado. Então eu preciso do auxílio de algo que reflita a minha imagem, de um espelho. Então, o cônjuge na relação de casal funciona como esse espelho. E ele vai me mostrar de um jeito ou de outro aquilo que eu sou, quem eu sou. Então, por vezes, eu estou ali na relação de casal e se eu estiver adulta, se eu estiver saudável, essa possibilidade do meu cônjuge ser o meu espelho pode ser através de um caminho saudável, através da comunicação. O que é a comunicação? É aquele momento em que o outro me fala algo e eu escuto, eu levo em consideração, eu penso a respeito daquilo que o outro me fala. E no momento seguinte, eu tenho a minha vez de falar e o meu cônjuge me escuta de verdade. Então, através da comunicação, o casal pode, de uma forma saudável, ter aí essa possibilidade de um ser espelho para o outro. Aí eu posso falar para o meu cônjuge, olha, quando você faz determinada coisa, aquilo me afeta. E ele me escuta e processa, elabora aquilo que eu estou falando sem se defender, sem ir para briga, sem acusações, sem fugas. Não, ele escuta e elabora. E no momento seguinte, quando algo o incomoda em mim, ele me fala. Quando ele percebe algo em mim, ele me fala, eu escuto e eu elaboro. Será que faz sentido aquilo que ele disse a respeito de algo meu?
Se fizer sentido, ótimo. Eu posso aproveitar aquilo que ele me sinalizou e crescer na minha vida. Se não fizer sentido, se for algo do adoecimento dele, eu desconsidero. Então, essa é a possibilidade de quando o casal é saudável. Porém, nem sempre somos saudáveis. Na maior parte das vezes, não conseguimos ser adultos ali na relação. Mas ainda assim, o outro é meu espelho. Seja através da briga, do conflito, daquilo que o cônjuge vem e me enfia o dedo na ferida e dói imensamente em mim. Se eu ainda assim conseguir em algum momento olhar para tudo isso, por que doeu tanto? Na hora que ele me falou determinada coisa, por que aqui doeu imensamente? Bom, é a oportunidade de olhar aqui para dentro e me autodescobrir. Qual é a ferida que eu tenho naquela hora? Veio de onde? Do papai, da mamãe, de alguma situação da infância? Ou é algo sistêmico da família? Aí oportunidade de olhar e cuidar também. Mas aí também precisa ser adulto, mesmo que depois da reação de dor, mesmo depois da briga. Então é parar, serenar a mente, abrir mão daquela posição de tacar pedra no outro. Ele me machucou, ele me fez sofrer. Para! Não vai adiantar de nada ficar tacando pedra no outro. Ele é o errado, ele é o culpado. Não adianta, não vai resolver problema assim. Para e reverte o olhar aqui para dentro. Por que doeu tanto? Por que eu reagi daquela forma? Oportunidade de autoconhecimento e de crescimento. Para talvez em algum momento conseguir chegar naquele ponto da comunicação. De conseguir se expressar e o casal conversar de uma forma que flua. Bom, ainda tem aí uma terceira possibilidade de quando algo dói e eu não quero olhar e eu fico na briga e eu fico na acusação e aí o cônjuge também está magoado comigo e ele também me acusa e a gente fica nessa briga sem fim. Bom, aí é uma terceira possibilidade em que o casal não vai sair do lugar, infelizmente. O casal vai ficar ali numa convivência adoecida, os dois se retraumatizando naquilo que cada um trouxe de dor. E aí fica um enfiando o dedo na ferida do outro. Infelizmente, essa terceira possibilidade que eu estou falando é muito adoecida e muitos casais ficam nela, né? Voltando lá para a primeira possibilidade e para a segunda, papel fundamental a atuação do adulto. Seja para conseguir ter a comunicação de forma saudável, seja para, após a dor, analisar e refletir e aí sim conseguir ficar bem e se cuidar. Hoje, a proposta da noite é falar sobre a lei do equilíbrio na relação de casal. Bom, o que é a lei do equilíbrio? O Bert Hellinger, uma das principais contribuições e que levou ele a compilar a constelação familiar, são as 3 leis da ordem do amor. Então, isso é a base da constelação, as 3 leis, são os pilares da constelação. O que são essas 3 leis? Bom, Bert Hellinger, através da observação dele, daquilo que é o ser humano, das relações do ser humano, ele percebeu que tem 3 leis que nos regem. Então, são 3 leis da vida, tá? Ele não criou nada, é igual a lei da gravidade, tá aí. Um dia alguém observou, descreveu e tá aí comprovado cientificamente a lei da gravidade. As 3 leis da ordem do amor é algo mais ou menos assim, elas existem, elas regem as relações dos seres humanos. Então, essas 3 leis são a lei do equilíbrio,
ou seja, equilíbrio nas trocas entre os seres humanos. A lei do pertencimento, ou seja, todo aquele que um dia teve direito a um lugar no sistema, independente do que essa pessoa faça, ela continua tendo direito àquele lugar. E a lei da hierarquia. A lei da hierarquia ela é regida pelo tempo de chegada. Aquele que chegou primeiro é maior, aquele que veio depois é menor. Se chegou ao mesmo tempo, como por exemplo na relação de casal, então os dois têm a mesma hierarquia, o mesmo tamanho diante do outro, a mesma importância, a mesma função aqui um diante do outro. Bom, mas hoje eu vou falar sobre a lei do equilíbrio. Por que eu vou falar sobre a lei do equilíbrio? Porque quando a gente vai estudar a relação de casal, a lei do equilíbrio ela se sobressai. Dentre as 3 leis da ordem do amor, a lei do equilíbrio ela sobressai quando a gente fala de relação de casal. Bom, falando só um pouquinho mais sobre as 3 leis, uma descoberta fantástica do Bert Hellinger foi que se a gente está em ordem em relação às 3 leis nas nossas relações, o amor flui. E então eu estarei saudável nas minhas relações e estarei saudável aqui comigo mesmo. Então eu terei saúde, eu terei relações felizes, a vida fará sentido para mim. Porém, se eu de alguma forma desobedeço alguma dessas 3 leis, significa que eu estou em desordem em relação a elas. Significa que o amor não flui. Então, por exemplo, se eu estou em desordem com a minha mãe, eu tenho certeza que eu a amo. E eu sei que ela me ama. Porém, se eu fico em desordem, o meu amor não chega até ela e o dela não chega até mim. E aí a gente fica ali naquela sensação de não ser amada, de algo não acontece, falta algo. E aí pode haver adoecimento de diversas ordens, pode haver principalmente muitos conflitos entre eu e a minha mãe. E quando a gente busca a ordem, se eu fico, por exemplo, aqui em relação à lei da hierarquia, no meu lugar de menor em relação à minha mãe, se eu a respeito e a agradeço pela vida que ela me deu, então o amor vai fluir e vai ser uma relação muito boa, muito gostosa, porque o amor de mãe e o amor de pai é imprescindível para que todos nós estejamos bem. E aí, de acordo com com a história de vida de cada um, a gente tem que olhar como é que faz para conseguir essa ordem, né? Bom, vou falar então especificamente sobre a lei do equilíbrio, porque na relação de casal a lei do equilíbrio ela é a primeira que a gente olha, ela é a mais importante. Porque a lei do equilíbrio nas trocas, na relação de casal, faz o casal ficar junto, faz o casal permanecer junto. Se houver ordem nas trocas. Bom, falando só um pouquinho sobre a lei do equilíbrio, existem 2 maneiras de obter o equilíbrio. Na relação entre pais e filhos, o equilíbrio se dá de uma maneira diferente. Porque vamos pensar assim, pais vieram primeiro na vida, filhos vieram depois. Então, pela lei da hierarquia, é uma relação desnivelada. Eu sempre vou ser menor do que a minha mãe e o meu pai. O equilíbrio aqui, então, ele se dá a partir do dar e tomar. Então, pais dão e filhos tomam. O que é o tomar? O tomar é receber tudo. O tomar é a decisão de tudo que vem do meu pai e da minha mãe eu recebo.
Na verdade, esse dar e tomar entre pais e filhos é compulsório. Os pais não são consultados. O que você quer dar para o seu filho? Não. Houve a concepção, os pais já dão tudo para os filhos. E os filhos também, o tomar é compulsório. Ninguém chega para os filhos e pergunta: o que você quer receber do seu pai e da sua mãe? Não, tem que receber tudo. Ah, mas e as coisas ruins que o meu pai e a minha mãe tinham e me deram? Ok, tem a maneira correta de receber tudo isso, né? Que é, eu recebo, eu respeito meu pai e minha mãe naquilo que eles não dão conta, no adoecimento deles, eu recebo, meus pais são assim, agradeço pela vida, mas eu só dou um lugar no meu coração. Eu não repito isso na minha vida. Bom, essa é a lei do equilíbrio na relação de pais e filhos. No restante de todas as outras relações, a lei do equilíbrio se dá a partir do dar e receber. Então, vamos imaginar aqui aquela balança de 2 pratos, né? Então, vamos supor, estou eu aqui e aqui está o meu marido. Então, ora eu dou, ora eu recebo. Ora eu dou, ora eu recebo. E é assim a lei do equilíbrio. Quais relações se dão dão equilíbrio através do dar e receber? Relação conjugal, relações de amigos, relações de trabalho. Claro que nas relações de trabalho aí é necessário também olhar a hierarquia lá da instituição onde a pessoa trabalha. Mas se tiver o mesmo nível hierárquico, então, dar e receber. Bom, então todas as outras relações, dar e receber. Eu, Inês, psicóloga e consteladora com os meus clientes, dar e receber, ok? Todas as outras relações se dão a partir do dar e receber, exceto relações de pais e filhos, que o equilíbrio se dá a partir do dar e tomar. Bom, falando resumidamente o que é a lei do equilíbrio, é isso. Ok, e relação de casal, então? Por que essa é a lei mais importante? É a primeira que a gente olha para analisar como está o casal. Porque através desse movimento aqui de ora eu dou, ora eu recebo, ora eu dou, ora eu recebo, faz vínculo. Vamos pensar, tem 2 tipos de equilíbrios, tá? Tem o equilíbrio naquilo que é de positivo, que eu dou e recebo, mas também tem o equilíbrio naquilo de negativo, naquilo de ruim. Vou falar primeiro sobre o equilíbrio naquilo que é positivo. Então, vamos supor aqui que eu dou algo de bom para o meu marido. Então, ele recebeu algo de bom. Lá na mente inconsciente dele, lá na alma dele, ele fica em estado de dívida comigo. Então ele vai ter uma culpa lá dentro dele que vai mobilizar ele para que no momento seguinte ele me dê novamente. Aí aqui agora, então eu recebi. Eu estou lá no meu inconsciente em estado de dívida com ele. Então tem uma culpa aqui dentro de mim que me faz aqui no momento seguinte vir aqui e dar algo de positivo para ele. Então quando a gente está falando aqui dessa troca positiva, é importante que a cada vez que eu vá dar algo para ele, que eu dê um pouquinho a mais. Porque esse um pouquinho a mais faz ele ficar em dívida e ficar nesse estado de culpa e vir aqui e me dar no momento seguinte. Então, se ele vem aqui e me dá um pouquinho a mais, ó, no momento seguinte sou eu que estou em estado de dívida e de culpa, então eu venho aqui e faço o meu movimento de dar. E esse estado aqui positivo, que eu vou e dou um pouquinho a mais, e o outro fica em estado de culpa, e depois eu fico em estado de culpa, é uma culpa boa aqui, é uma culpa inconsciente,
que faz o casal criar vínculo e ficar bem. Quando eu falo aqui de dar algo, não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando da troca de energia, da troca, às vezes, de uma palavra, às vezes do conseguir ouvir o companheiro e entender, ou às vezes conseguir ouvir e não entender, mas eu ouvi, eu emprestei o ouvido. Enfim, são muitas questões que a gente pode dar e receber na relação de casal, sem ser necessariamente algo material, tá? Então não precisa ser na mesma moeda. Então, talvez eu tenha facilidade em ouvir, talvez o meu marido não. Então, eu dou o ouvir, eu escuto. Mas ele vai me ouvir quando eu precisar? Talvez não. Se ele não tiver isso para me dar, talvez ele não vai me ouvir. Então eu vou ter que resolver o meu problema quando eu precisar falar e ser compreendida de outra maneira. Então aí eu resolvo o meu problema de outra maneira. Mas o meu equilíbrio com ele pode ser obtido através de alguma outra coisa que ele tem para me dar. Então em algum momento eu dei o ouvido, mas em outro momento, por exemplo, ele pode me dar sei lá, ele vai lá no quintal e capina para mim a horta. Não precisa ser na mesma moeda, ok? E quando acontece de, por exemplo, ele não ter algo para me dar, aí é importante que a gente olhe para isso como adultos. No exemplo que eu dei aqui agora, se eu empresto o ouvido para o meu marido, mas se na hora que eu preciso ele não tem isso para me dar, como que eu posso resolver o meu problema se eu tenho uma necessidade de falar e ser ouvida? Eu posso usar o meu adulto para buscar uma solução para isso. Por quê? Porque com o meu marido eu não consigo resolver esse problema porque ele não tem isso para me dar. Então eu posso recorrer a uma amiga, eu posso ir lá na minha mãe, eu posso pagar uma terapeuta para ela cuidar disso em mim. Eu posso fazer um monte de outras coisas para eu não ficar numa relação de dependência em relação ao cônjuge. Porque se isso acontece, aí tá em desordem, ok? Bom, então falei aqui do equilíbrio quando a gente faz a troca de algo positivo, de algo bom. Porém, tem o equilíbrio também que a gente precisa prestar atenção naquilo de ruim que acontece na relação. Vamos supor que, vou inventar uma historinha aqui, né? Vamos supor que em algum momento eu dei algo muito ruim para o meu marido. Vamos supor que vou dar um exemplo lá de casa, eu não consegui inventar, vou contar um lá de casa. Eu deixo a louça acumular na pia. Eu estou dando algo de ruim para ele porque isso incomoda o meu marido. Então, se eu dou algo de ruim para o meu marido, como que ele faz com isso? O equilíbrio vai se dar também através do dar e receber. Se eu dou algo ruim, então, em um momento seguinte, para isso daqui se equilibrar, ele precisa me dar algo ruim também. Porém, no equilíbrio das coisas ruins e negativas, a gente precisa prestar atenção num detalhezinho, porque senão vira guerra, tá? Se eu dei a louça acumulada na pia e o meu marido achou ruim, então, no momento seguinte, ele precisa me dar algo ruim, porém um pouquinho menor. Porque aí ele me dá esse algo ruim, um pouquinho menor, e aí isso daqui equilibra e esse assunto morre. Então, por exemplo, para me dar algo um pouquinho menor, talvez ele largue o quintal sem jogar a água, como ele costuma fazer
comumente. Ó, vai ficar lá o quintal sujo, eu deixei a pia suja, o quintal me incomoda, a pia incomoda ele, ó, equilibramos. Por quê? Porque ele me deu algo um pouquinho menor. Equilibra e aquele assunto morre. Agora, a desordem na troca de algo ruim é quando alguém dá algo ruim e o outro dá algo maior de ruim. Aí aqui então eu vou ter algo lá no meu inconsciente, porque eu recebi muito desse algo ruim, eu vou querer devolver algo mais ruim ainda para ele e pronto. O dar e receber vai acontecer e a guerra está instituída. Esse equilíbrio das coisas ruins na relação de casal, quase não se fala sobre isso. Mas é muito importante olhar para isso. Porque na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, que somos muito passionais, somos muito, tem alguns papéis que a gente fica muito neles. Então, o que é muito comum? Alguém dá algo de ruim e o outro eu vou relevar. Eu não vou fazer nada. Sabe qual é a tendência dessa relação aqui? Se acabar. As pessoas se afastarem. Sabe por quê? O Bert, ele fala assim que esse tipo de relação vai acabar porque santo e pecador não convivem. Então vamos supor que vou pegar um exemplo clássico, né? Então, um homem traiu a mulher. Ó, a mulher recebeu algo muito ruim. Se essa mulher fica aqui nesse lugar de receber esse algo ruim, não fazer nada para equilibrar isso daqui e quitar e a relação poder continuar, se ela fica aqui nesse lugar de santa, que aguenta tudo, e o homem, então, ele vai para aquele lugar do pecador, o que faz uma coisa muito errada. Como diz o Bert, santo e pecador não convivem. A tendência dessa relação é acabar. É os dois se afastarem. Ou virar uma guerra. Então, nesse exemplo, é necessário que essa mulher dê algo de ruim para ele. Algo que ele sinta. Mas lembrando, tem que ser algo um pouquinho menor. Então não vale ela, eu vou sair e vou trair também. Porque aí ela está dando algo de maior e aí vai virar uma guerra e a relação vai para aquele lugar de muito ódio e de uma guerra que nunca acaba. Eu vejo algumas pessoas que trazem relatos de relacionamento que a princípio já encerraram há muito tempo, mas na verdade eles continuam se relacionando, eles continuam na guerra, muitas vezes colocando os filhos no meio, tá? Então, é necessário que essa mulher dê algo de ruim para esse marido, mas um pouquinho menor. Não sei, aí tem que ver o que o afeta. Talvez ela pare de fazer o almoço para ele, ó. Não faço mais almoço, ou não faço mais a janta, ou não lavo mais a sua roupa. Enfim, olhar aquilo que pode ser, vai afetar o marido, mas é um pouquinho menor. Para equilibrar isso daqui e esse assunto morrer, e aí ser possível a relação continuar através do dar e receber positivo, porque todo casal tem sim a parte boa, a parte positiva a ser cultivada e cultuada para que esse casal permaneça junto, ok? O raciocínio da coisa é esse. Então aqui eu falei um pouco a respeito da desordem quanto ao equilíbrio daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. Que quando alguém fica aqui no lugar de santo e o outro de pecador, essa relação tem uma tendência de
acabar. Agora, se a pessoa vem cá e quita, dá algo de ruim para o outro, então, como diz o Bert, são dois pecadores se relacionando. Aí sim a relação é possível. O Bert usa esse termo santo e pecador porque ele tem uma origem lá na Igreja Católica. Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso é que pecador com pecador, a relação vai funcionar. Ele está falando de ser humano com ser humano. Ou seja, o Bert está falando da nossa humanidade. E somos seres humanos, ninguém é santo e ninguém é só pecador. Todos somos seres humanos. E o relacionamento do casal só vai ser possível se os dois ficarem nesse lugar de ser humano. Ora eu dou conta, ora eu não dou conta. E eu dou conta só daquilo que eu tenho, só daquilo que é possível para mim. Bom, falei aqui então da ordem e da desordem quanto ao equilíbrio quando a gente troca algo ruim. Então, aqui eu falei para vocês a respeito da lei do equilíbrio quanto à ordem e falei quanto à desordem. E resumindo, para a gente conseguir a ordem na lei do equilíbrio, a gente tem que olhar para o companheiro ou para a companheira e entender que é uma relação de pecador com pecador, como diz o Bert Hellinger. De ser humano com ser humano. E se for aqui na troca positiva, daquilo de bom, eu preciso entender que eu sou um ser humano. Eu não vou ter tudo para dar para o meu companheiro. E o meu companheiro também é um ser humano. Ele não vai ter tudo de bom que eu quero para me dar. Então é necessário que eu me olhe como um ser humano e que eu olhe para o meu cônjuge como um ser humano. E aceite isso. E se em determinado aspecto não der para equilibrar, eu aceito outro, como o meu exemplo agora há pouco. Se eu tenho o ouvido para ouvir o meu companheiro e ele não tem isso para me dar quando eu preciso, talvez ele vá lá e capine a horta para mim. Equilibrou, ele me deu algo de bom. Mas para isso, eu preciso olhar para a relação como adulta. Eu preciso entender que o meu companheiro não é meu pai, que a sua companheira não é sua mãe. E quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que o cônjuge não tem a obrigação de me dar tudo de bom que eu quero. Não. O cônjuge só me dá se ele tiver. E se ele quiser me dar? Se ele não quiser, ele não é obrigado a me dar. Isso é a lei do equilíbrio. Eu dou aquilo que eu tenho somente. E o meu companheiro me dá somente aquilo que ele tem. E se me faltar algo e ele não tem para me dar, então eu busco outra solução para aquilo que eu preciso. Ou eu saio da relação. Se eu perceber que é algo imprescindível, que sim, é o companheiro que tem que me dar, no meu modo de ver, não tem outra possibilidade. Eu não tenho como flexibilizar isso. Eu quero aquilo, daquele tanto, e o companheiro tem que me dar. Se não tem aí a possibilidade de flexibilizar, seja para diminuir essa necessidade, nossa, olha, se ele me der um pouco menos, tudo bem. Ou seja, para, tudo bem, eu vou conseguir a troca através de outras coisas. Aí então talvez seja necessário olhar para a possibilidade de escolher sair da relação, dependendo do quão importante é isso para você. E aí olhe para isso de uma maneira adulta, de uma maneira racional, sem ficar ali naquela eterna dependência infantil. Eu preciso que você me dê. Aí o companheiro ou a companheira não dá, e aí vai para aquela dor, aquele sofrimento. Opa, vamos parar com isso? Vamos sair desse lugar de vítima? Assuma uma postura adulta na vida.
Vai atrás daquilo que você precisa, então, tá? Essa é a minha sugestão. E, fato, a relação de casal só vai dar certo quando a gente tomar consciência desse lugar. É uma relação de um ser humano com outro ser humano. O companheiro vai errar comigo, sim. Eu vou errar com o companheiro, sim. Por vezes, eu não vou conseguir equilibrar positivamente. Então, meu companheiro vai ter que aceitar outras coisas que eu consigo dar. Por vezes, o companheiro não tem para me dar, então eu que vou ter que flexibilizar. Se eu quero ficar na relação, se a relação é importante, para mim é importante olhar para tudo isso. Somos dois seres humanos. E então a relação vai se dar só a partir daquilo que cada um dá conta. Bom, essa era a reflexão que eu tinha para hoje a respeito da lei do equilíbrio. Um grande beijão para todos, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, tá? Quem gostou, curte e compartilha. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, será um prazer te ter aqui. E se você quiser, você pode ser membro do canal também, tá? Um beijão.